Olá galera da Bioconstrução, como vão vocês? Conforme nós havíamos combinado no último episódio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre telhado verde. O que é um telhado verde? Qual a sua função, quais são os materiais, como é que a gente construiu aqui na nossa casa. Falando um pouquinho sobre o que é um telhado verde ou telhado vivo. Como já diz o próprio nome, é um telhado que tem vida. É um telhado que está em harmonia com o ambiente. E no nosso caso aqui nós temos um telhado com grama, nós temos a espécie esmeralda e também nós temos várias outras espécies espontâneas de plantas que estão nascendo aqui junto. Além das plantas, nós temos vários tipos de insetos que estão aqui. E, por exemplo, grilos, gafanhotos, temos formigas, temos minhocas e outros animais que habitam esse telhado. Por isso que a gente chama de telhado verde ou telhado vivo, né? E a principal função do telhado é a questão de isolamento térmico. Como é uma camada espessa, de mais ou menos 20 centímetros, ele tem a condição de evitar que o calor do sol, nos períodos mais quentes do dia, entre na moradia. Então talvez esse seja a principal função. Também tem uma outra função bem interessante que é isolamento acústico. Muito pouco som passa daqui para baixo e de baixo para cima também, por conta de toda a espessura do material. Outro detalhe importante que a gente já vai falar para vocês e mostrar são os materiais. Quais são os materiais e como é que nós montamos esse telhado aí. Galera, então falando um pouquinho sobre o nosso telhado, os materiais que a gente utilizou e como é que a gente construiu essa tecnologia aqui. Antes eu queria falar um pouquinho sobre a questão de peso desse material aqui. A gente estudou muito a fundação dessa casa, porque nós sabíamos que o peso desse telhado aqui seria bastante elevado, como todo telhado verde, né? A gente calcula que ele deva estar próximo das 12 toneladas seco, né? E quando chove, a gente imagina que talvez ele aumente para umas 14 ou 15 toneladas de peso bruto. Então isso é muito peso, é muita coisa para um telhado e a gente teve que trabalhar muito forte a fundação desse lugar. E claro, também a estrutura de eucalipto, né? A gente pensou e calculou muito bem isso aí. Mas eu quero que vocês me acompanhem para a gente mostrar um pouquinho de quais foram os materiais e como é que nós montamos. O legal, como nós estávamos falando antes, a respeito da manta que nós utilizamos. É uma manta chamada geomembrana. Você tem facilidade de encontrar isso em casas agropecuárias, principalmente por conta da utilização por parte dos agricultores. Eles utilizam para fazer esterqueiras, depósitos de água, e a gente utiliza, no nosso caso, para fazer o isolamento de toda a área do telhado. A lona é essa lona aqui. É uma lona preta, com uma espessura bastante considerável, ela dá quase 1 milímetro de espessura e ela é muito resistente. Ela tem um pouco de flexibilidade, claro, ela é mais dura por conta da sua espessura, mas é essa lona aqui mesmo. E aí ela está fazendo toda a parte de isolamento do telhado, ela está sobre toda a superfície. E isso garante que em qualquer situação de clima e tempo não vá entrar água de forma nenhuma na nossa habitação. Depois dessa camada aqui de lona, que a gente estendeu toda ela aqui no telhado, a gente entrou com uma segunda matéria-prima que foi o pó de brita, o pó de rocha, não, na verdade, para fazer toda a drenagem do telhado, né? Como ele tem pouca inclinação, telhado com menos inclinação, a gente utilizou esse material para fazer drenagem. E aí subimos com sabugo de milho e também com solo. Fizemos uma pré-mistura e deixamos esse material todo parelho na superfície e trouxemos a leiva de grama para finalizar o processo. E lógico, a gente pensou em deixar um dreno porque o nosso telhado, ao invés de ele ser um telhado com caimento para as extremidades laterais, nós fizemos ele com caimento para o centro. Então tivemos que fazer um dreno central. E esse dreno central a gente fez com um cano de PVC de 200 milímetros, nós cortamos ele ao meio e colocamos ele de boca para baixo. E fizemos vários furos no cano para que a água encostasse e já conseguisse ser drenada pelo centro do nosso dreno aqui principal. Talvez vocês devem estar se perguntando, mas será que tem irrigação? Será que não tem? Como é que fica nos períodos sem chuva? No nosso caso aqui a gente até colocou um sistema de drenagem, mas acabamos não utilizando por conta do volume de água que necessita, né? Então a grama às vezes seca a parte superficial, mas a raiz nunca morreu, então
Às vezes o nosso telhado está verde, às vezes ele está marronzinho porque está todo torrado. E mesma coisa no nosso frio aqui com geada. A gente mora no sul do país, então temos situações de clima com temperaturas negativas e isso acaba matando a parte superficial da grama, mas ela sempre rebrota. Um detalhe importante que a gente já falou em outros episódios foi o cuidado com a entrada de luz na casa. Além de todas as janelas, portas que a casa possui, a gente também deixou 2 clarabóias que ficaram em locais estratégicos. No caso aqui, uma está no banheiro, em cima do nosso banheiro aqui no nosso quarto, na parte superior da casa, e a outra clarabóia está exatamente num local de maior escuridão da casa e que justamente ela vem trazer toda essa claridade para facilitar e economizar energia elétrica. Então aqui a gente tem essa clarabóia, ela foi feita uma caixa de madeira, a gente colocou a geomembrana, nós cortamos a geomembrana quando ela estava aqui por cima em X, e aí num dia bastante quente, que a lona fica mais mole, a gente conseguiu encaixar ela nos 4 cantos aqui da caixa, sem deixar, digamos, espaço para que a água entrasse na habitação. Então a lona ficou com uma borda bem considerável aqui, o que garante que a água não entre. Isso foi feito aqui, foi feito lá e também foi feito aqui na nossa chaminé, que por sinal, antes de ter a chaminé, foi o local que a gente trouxe todo o material para cima. Nós tínhamos um cavalete de madeira aqui com um motor que trazia todo o material, solo, o sabugo, o pó de brita, na verdade, veio tudo por aqui, inclusive a leiva de grama. E aí depois que a gente foi fazer a chaminé. Então essa chaminé do nosso fogão e das lareiras, né? E ela tem o mesmo sistema de colocação que tínhamos nas clarabóias, para evitar com que a água entre na habitação. E claro que a gente também fez uma espécie de uma saia, para que quando desse chuva de lado, essa chuva não entrasse pelas aberturas. Ou seja, a geomembrana principal ela está embaixo desse material aqui, ela está lá dentro, e aí a gente colocou essa parte de metal e colocamos mais essa saia de geomembrana para evitar que a chuva entrasse na habitação. Isso é bem legal você cuidar. Toda a abertura que for fazer no telhado verde é muito importante tomar cuidado com isso. Bom, como o nosso telhado tem esse caimento, ele também facilita toda a coleta de água, porque centraliza no meio da casa e a gente ainda tem um pequeno caimento que vai até o final da casa, no fundo dela. E aí aqui a gente colocou um tubo coletor. É um tubo de 250 milímetros. A gente fez uma abertura, um bocal. Toda a água do telhado é despejada dentro dele. E dentro desse tubo coletor, a gente colocou uma pequena parede de Durepox nesse lado aqui, fazendo com que a água se depositasse e que descesse primeiro para o lado da nossa cisterna. Nós temos um ladrão que leva essa água para a cisterna, por gravidade. Nossa cisterna de 5.000 litros. Quando lá encheu, nós temos um sistema de boia, a boia fecha, o cano enche e aí ele passa por cima dessa paredinha que a gente fez com Durepox e aí vai para o telhado verde externo da casa, que é o do andar inferior. Então esse detalhe é bem legal, a gente consegue trabalhar algumas situações interessantes aqui no telhado por conta desse coletor. A gente sempre tem água disponível para nossa horta e também para o telhado verde lateral aqui da casa também. Muito bem, galera, chegamos ao final do nosso episódio. Tomara que vocês tenham gostado. Era isso que a gente tinha para apresentar, foi essa experiência que nós tivemos com o telhado verde. E no próximo episódio, que vai ser o último, a gente vai falar um pouquinho mais sobre bioconstrução e alguns outros detalhes. Se liguem, se inscrevam no canal e nos sigam no Facebook e no Instagram. Até mais!